Bom, galera, estamos retomando aqui, tá? E eu fiquei sabendo de uma notícia que vocês vão saber em primeira mão. Depois de tanto tempo com experiência com o Golden Gate, ter trabalhado, eu tenho uma pessoa aqui que tem muito mais experiência que eu, né? E ele falou que já trabalhou com o Golden Gate antes do produto ser da Oracle. Então ele trabalhou com o Golden Gate quando existia a empresa Golden Gate. Então conta essa resenha pra gente. Vamos lá. Então quando eu tava lá na IBM, eu comecei a trabalhar na era um... Tira isso aí, eu acho que não é bom falar de cliente. Então era um Então quando eu trabalhava com uma telco de fora, não era do Brasil, e eles tinham essa ferramenta para fazer a replicação de billing, de tudo que eles tinham da empresa que cuidava do billing, para eles, através do Golden Gate. Então eu aprendi, eu acho que foi até um ano depois do que eu comecei a utilizar o Golden Gate com eles, a Oracle comprou e transformou na ferramenta que é hoje em dia, que agora tem até uma empresa aqui no Brasil, que é referência na implementação de super respeitada. Super respeitado. Vasta tem muita experiência. Então, aí de implementação você deve ter muito mais experiência que eu. Mas de tempo eu tive esse contato com o Golden Gate antes. E foi muito bom. Então eu vi a ferramenta evoluindo. A gente tinha... Naquela época a gente... Era algo muito mais customizado do que é hoje em dia. Então eu vi ela trabalhando com o modo clássico, depois eu vi ela mudando para o modo integrado, que é outra história. É muito mais fácil. E agora tem um microserviços aí que também hoje em dia com microserviço, as a service. Então essa ferramenta ela tá muito boa, ela tá muito legal, mas ela tem que ser muito bem estudada para implementar. Porque ela é uma arma muito boa, mas tem que ser usada na hora certa, é quase uma bala de prata ali. Então numa migração 90% eu digo que o DataGuard resolve porque você vai fazer uma migração bloco a bloco. Você tem ali a cópia do seu banco de uma maneira igual, onde se der um erro, o banco não vai subir. Por quê? Porque o dado não foi copiado, o banco não está íntegro, não vai subir. Quando você está trabalhando com o Golden Gate fazendo uma cópia, eu digo que é 70% planejamento, 30% a implementação em si. Por quê? Você tem que entender o ambiente, você tem que entender o modelo de dados, se tem índice, onde tem PK, onde não tem, como que você vai fazer essa replicação, se tem espaço em disco, se não tem, quantos hopes, como que vai ser essa integração que você vai fazer. O que é suportado, o que não é suportado. O que não é suportado. Evitar você deixar muito complexa, porque quando você torna muito complexa, colocando tabela, se você erra um nome de tabela, ele não vai te avisar, porque para ele aquela tabela um dia vai ser replicada. Então, tem o risco de você estar replicando, achando que está tudo certo, e uma tabela não foi, para o seu cliente, você não fez uma migração correta. Com o DataGuard não acontece isso. Então, tem que conhecer muito bem. A gente já viu casos onde pessoas que não conheciam fizeram uma implementação que não foi boa, e a gente teve que corrigir. Então, é algo que você tem que estar muito bem... E para upgrade? Oi? Upgrade do banco utilizando o Golden Gate para fazer um rollback é algo legal, mas ela se aplica da mesma maneira. É que eu nunca peguei esse tipo de cenário. Mas não é muito diferente de uma migração. Você utiliza ele para fazer uma replicação reversa. Então, você imagine, você pode fazer na ida, que eu acho que é o correto, porque se você usa o Golden Gate na ida... Origem... Não é obrigatório, porque você pode fazer um DataGuard, você faz o upgrade e utiliza o Golden Gate porque você vai estar numa release com downgrade. Então você pode fazer dessa forma. Tá. Só que qual que é o problema de você fazer dessa forma? Você nunca testou. Então na hora O comportamento pode mudar. porque você vira, aplicação, cliente, todo mundo feliz, virei meu ambiente. E você lá, meu Deus, tem que preparar a volta, não tem lag. Você nunca soube se aquilo lá estava funcionando ou não. Entendi. Então se você já faz a replicação de ida, você tem aquele tempo. Então até essa parte de Golden Gate a gente pede mais tempo, não para implementação, mas sim para fazer com que essa replicação esteja funcionando sem nenhum problema durante o tempo, porque você tem que ter os ajustes. Legal. E tem os cenários de migração, né, com o Golden Gate. E ainda, se você está trabalhando com uma aplicação, você ainda pode usar o Golden Gate apoiando na mudança do modelo de dados do ambiente destino. Que é um jeito mais avançado. Não, mas aí eu imagino que o planejamento disso leva-se muito ainda, mais, né? Imagina que você ainda você tem que também, né, modelos de prever o retorno também, né? Caramba. Você virou, às vezes você pode desfazer essas modificações e voltar para o ambiente original. Sim, então, assim, torna-se...
é uma ferramenta poderosíssima, né? E que permite também esse tipo de cenário. Exato, Isso é e aí muito bem fazendo trabalhado. o comparativo ali, né? Aproveitando o gancho do Santana, né? DataGuard, a gente está falando de migração ali física, Golden Gate é migração lógica. E tem uma vantagem interessante do Golden Gate, embora mais complexo, que é o caso da volta, né? Quando você fazia DataGuard, você fez switch over, virou, falou, valeu, vida que segue dali para frente. Você não consegue desvoltar. Né? Fez lá, abriu a aplicação, vida que segue dali para frente. Com o Golden Gate, compatible. o que a gente chama de Golden Gate reverso, né? Você consegue fazer ainda se daqui uma semana você descobre que, putz, Deu ruim. não era o que eu queria, ou faltou algo, ou de repente... Ou a performance não tá boa. A performance não tá boa, Vamos vamos... resolver. Não consigo, tá impactando meu negócio. O que acontece em poucos casos, mas você tem ainda, digamos que essa carta na manga de voltar com o Golden Gate reverso. Então, isso acaba sendo até uma solução que só o Golden Gate, como ferramenta, consegue entregar. Fazendo jabá aí, hein, galera? Mas muito bem implementado, pessoal. Quem não conhece, Exatamente. faça um treinamento. Algo... Mas uma Isso coisa interessante que o Santana estava comentando é o planejamento, né? É a ênfase nessa fase. Eu acho que muitas vezes o pessoal... Né, na Não, pressa é de cultural, ter é cultural na aqui. pressa de fazer, não precisa planejar muito não. E aí, cara, É. é 1000 vezes pior do que você gastar tempo planejando e fazer direito. Né? Exatamente. Inclusive, tem até um ponto interessante que quando a gente começou com a ideia de fazer lift, a gente não queria TPM, o Project Manager, né? Para os projetos, porque a gente achou que era sempre coisa mais simples, né? Só que a gente foi percebendo que não só os projetos são simples, né? Ou complexos, mas o cliente é complexo também. É pessoa, né? Envolveu pessoa. Não é só a pessoa, mas às vezes tem cliente gigantesco. Às vezes você vai pedir um IP, você leva uma semana. Tem que falar com 60 pessoas. É. Então foi aí que a gente começou a, inclusive, botar PM em Lift também. Então hoje a gente tem até uma equipe de PM, justamente para poder dar ênfase nessa parte de planejamento, cara. Que a gente é muito chato nisso. Então, planeja. Porque a chance de dar errado depois que executa é muito menor. E o legal é que esse NPS ajudou muito. Então a gente conseguiu dar uma senioridade para o nosso serviço com os PMs e o time técnico trabalhando em conjunto. Então, Legal. e é algo que, se você vai fazer uma migração com o Golden Gate, você precisa ter É isso aí. um planejamento muito bom, ter o seu... Não que você precisa ter o seu PM, mas você tem que ter um conceito de planejamento. Planejar, de trabalhar ali com como é que está a origem e tudo mais. Boa, muito bom. E aí, para fazer aquele jabá que a gente falou, né, de Golden Gate, a gente costuma falar que aqui a gente respira Golden Gate 24/7, né? Golden Talks. Realmente, assim, a gente tem esse trabalho aí há muito tempo, né? E o que eu sempre costumo falar é que às vezes o Golden Gate ele é uma ferramenta que ela é mal compreendida, né? Então, se vocês quiserem saber mais de Golden Gate, o produto, a ferramenta, entre em contato com a gente aí, beleza? Dá um like. O link. Dá um like. Tá o link aonde? Você aponta no... Vai ter um QR Code aqui em cima para poder... Então, você tá vendo em algum lugar aqui nesse vídeo, vai ter um link para você clicar e aí você segue a gente aí no vídeo, deixa o like.